Às 9h35, o Povo no Rádio ao Vivo, agora para fazer a entrevista marcada para hoje na série de sabatinas com os candidatos a prefeito de Fortaleza. Por sorteio, o candidato a ser entrevistado hoje é o candidato do PDT, José Sarto, que é o atual prefeito da cidade e que disputa a reeleição. Comigo para a entrevista, o meu colega, editor de política do Povo, Érico Firmo. Bom dia, candidato. Bom dia, Jacélio, bom dia, Érico Firmo. Bom dia a vocês que nos acompanham aqui no Povo, para bater esse papo. Muito bem. Primeira pergunta, candidato, é com relação ao fato de o senhor ser um candidato à reeleição. Candidatos à reeleição, eles não apenas fazem promessas ou anunciam ideias. Eles têm que prestar contas do que fizeram, têm que colocar a prova, ao crivo do eleitor, o julgamento da sua gestão. Pergunto ao senhor, onde é que o senhor faz autocrítica em relação a esse mandato que está para acabar esse ano? Olha, Jacélio, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui e dizer que até junho passado nós já executamos 86% das promessas, dos compromissos que assumimos quando eu era candidato. E, aliás, tem compromisso, tem políticas públicas que eu não havia me comprometido e realizei, como é o caso do passe livre estudantil, que agora eu vou ampliar para os finais de semana, porque quem criou o passe livre é que sabe como custa a sustentabilidade desse projeto. Então, eu tenho o privilégio de dizer que até junho eu não atualizei, porque o corre-corre da campanha não permitiu, mas até junho a gente já executou 86% do programa anterior. Érico Firmo. Candidato, bom dia. Bom dia. O senhor, dos seus primeiros atos de campanha, foi lá na Assembleia Legislativa cobrar o vídeo da sessão do Evandro Leitão falando em relação à CPI do narcotráfico. Na época, lá em 2018, o Evandro era o líder do governo Camilo e o senhor era o vice-líder. Vocês trabalhavam junto na articulação política. E o senhor chegou a assinar a CPI e retirou a assinatura. Por que o senhor retirou a assinatura? Tem falado muito, o Evandro, covardia e tal, teve medo, mas qual foi o motivo do senhor? Olha, Érico, não é essa a questão que a gente está colocando em debate. A gente está colocando em debate um candidato que está, de maneira quanto mais, apagando vídeos. Inclusive, além de apagar esse vídeo, me parece que apagou o vídeo da sessão onde ele confessa que tem medo de investigar a facção. Recentemente, ele apagou um vídeo onde ele cometia um crime eleitoral. Estava dando brinde para uma eleitora, estava oferecendo vantagem, estava comprando votos. Mas esse vídeo ele não conseguiu escapar porque foi bater nas redes sociais e a gente conseguiu. Inclusive, me parece que até um candidato do PSOL colocou nas redes sociais, a gente provocou o Ministério Público Eleitoral para tomar, a Justiça Eleitoral, para tomar as devidas providências. A questão não é essa especificamente, a questão é um candidato que está escondendo o que ele fez. Eu nunca disse que tinha medo de facção, eu não tenho medo de facção, o Leitão tem. Qual foi o motivo do senhor? Olha, na época, a nossa razoado era exatamente o que ele está dizendo hoje. A motivação política da CPI. Tem uma diferença abissal, enorme, entre não assinar por compreender que é uma narrativa da oposição, que quer evidentemente desgastar governos, e outra dizer que tem medo de investigar facção. Isso aí é uma diferença quilométrica. Mas o resultado prático acaba sendo o mesmo para a população. Não, porque como líder de uma bancada, como líder de um governo, ele é uma opinião qualificada. Dizer que tem medo de investigar a facção, dizer que tem uma questão pessoal, aí é um outro patamar, porque o candidato hoje quer ser candidato a prefeito, quer ser prefeito de Fortaleza, mostrando que tem medo. E medo porque o governo dele, o governo do PT do Ceará, entregou os presídios para as facções. Veja só, como é que um candidato desse quer ser prefeito de Fortaleza se tem medo de sentar na cadeira de prefeito que não comporta esse tipo de atitude? Todos vocês fazem parte de um mesmo grupo até outro dia. Como é que o senhor lê, ou pelo menos procura ler a percepção do público em relação a essa cisão que houve nesse grupo? Quando o senhor é duro na crítica ao grupo de Evandro, ao PT, Camilo e outros companheiros lá do PT, versus o seu grupo que até outro dia estava junto. Como é que o eleitor lê isso na sua visão? Tá, vamos revisitar o passado recente. A rigor, quem traiu o partido foi o hoje petista, novo cristão do PT, Evandro Leitão. Ele era deputado do PDT, o PDT fez uma convenção partidária, uma prévia com 4 pré-candidatos, inclusive ele era um, escolhido foi o pré-candidato Roberto Cláudio, decidido em convenção, e a partir daí
ele, o deputado do PDT e outros deputados resolveram discordar. Se isso não for infidelidade partidária, me diga o que é infidelidade partidária, pelo amor de Deus. Porque se o partido, nas suas instâncias democráticas, vai à convenção, escolhe um candidato que foi vencedor sob a tese da ex-governadora Isolda, e aí membros do partido resolvem discordar, divergir e trair a convenção partidária, na verdade quem rompeu foi exatamente esse grupo que hoje está no PT. A gente está conversando ao vivo com o candidato do PDT à Prefeitura, José Sarto. Você ouve aqui pelo 95.5 FM e também pelo YouTube do Povo, Facebook do Povo, Facebook da Rádio Povo CBN e no Instagram da Rádio Povo CBN. Se você estiver no YouTube, você pode clicar, dar um like, porque a sua opinião postada e a live vai chegar a mais pessoas. Eu falei de autocrítica e queria que o senhor fosse mais específico, e queria colocar na lista das possíveis autocríticas o transporte público, para entrar do ponto de vista operacional da gestão. A gente está falando de uma cidade enorme, está falando de uma demanda para o transporte público que não empatou ainda com o que havia antes da pandemia, uma frota que está mais envelhecida, já foi mais nova, hoje está mais velha, empresários que pressionam a prefeitura para ter aumento de tarifa, para ter dinheiro para renovar a frota, prefeitura que não quer esse desgaste com o eleitor e já tem inclusive subsídio. Pergunto ao senhor, como prometer um transporte melhor na próxima gestão, se o senhor já é o prefeito e já poderia, a rigor, aplicar uma solução agora? Me permita lembrá-lo, Jocélio, que nós passamos 2 anos de pandemia. O setor de transporte público foi um dos mais afetados. Por exemplo, nós tínhamos um quantitativo de 1.200.000 pessoas que utilizavam o transporte público no período pré-pandemia. Com a pandemia, esse quantitativo caiu para a metade. Quebradeira geral em Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, e teve que haver um aporte do poder público para que minimamente se mantivesse a condição do transporte público. Então, a partir da melhoria, aliás, nem voltou aos níveis pré-pandêmicos, porque hoje o quantitativo de usuários do transporte coletivo ainda é menor do que os 1.200.000. Mas nós já estamos avançando muito. Mantivemos a tarifa do transporte público, fizemos o passe livre estudantil, estamos ampliando agora mesmo, nós já fizemos com esse subsídio que nós estamos investindo todo mês 14 milhões de reais no sistema de transporte público de Fortaleza para garantir o passe livre estudantil e para garantir a manutenção da tarifa do transporte público, e eles estão agora adquirindo novos ônibus, e hoje de 1.200 ônibus que nós temos na frota, 71% já utilizam o ar-condicionado. Lembre que na pandemia, Jocélio, todo esse quantitativo de ônibus ficou parado. E isso, evidentemente, trouxe prejuízos, inclusive com problemas no sistema de manutenção do ar-condicionado dos ônibus. E agora, paulatinamente, desde o ano passado, eles estão voltando progressivamente. A gente tem um cronograma de mês após mês a implantação de todos os ar-condicionados em toda a frota. Inclusive, eles estão adquirindo, por conta desse subsídio nosso, foi um compromisso com o Sindiônibus que eles têm honrado, eles estão comprando 70 a 80 novas unidades para colocar no sistema ônibus completamente novos. E é um setor que tem problemas no Brasil todo. A gente tem que discutir o transporte público no Brasil todo, porque empresas quebraram, o sistema não suporta. Um sistema que antes tinha uma população de 1.200.000 usuários por dia, passa a ter 600, quebra pela metade, e sem falar no aumento dos salários, no aumento do combustível, no aumento do ICMS, no aumento de todos os insumos da cadeia que afeta lá diretamente o preço da tarifa. Certamente o poder público tem que cuidar, e não é só o poder público municipal, tem que haver, e já existe no Congresso, uma movimentação para que todos os entes, federação, estados e municípios conjuntamente possam arcar com essa questão do transporte público no Brasil. Dá para tocar a vida do transporte público sem aumentar a tarifa na próxima gestão? É difícil, né, prefeito? Olha, a gente tem conseguido. Candidato também. A gente tem conseguido. É como você colocou, eu não sou apenas candidato, porque candidato está prometendo o céu na terra. Tem candidato falando em passe livre estudantil que sequer sabe quanto custa o passe livre estudantil. Se eu perguntar para eles quanto é que custa o passe livre atualmente, eles não sabem dizer.
e fica dizendo, não, vou fazer o passe livre universal, passe livre no final de semana que eu já vou fazer. Agora, nós não nos comprometemos na nossa campanha e a gente fez o passe livre estudantil sem nenhum condicionamento. Rede pública municipal, estadual, federal, rede privada, basta ter a carteirinha, que agora a gente vai ampliar para os finais de semana para a garotada curtir o cinema, ir para a praia, se divertir. Agora, ano passado teve um aumento significativo na tarifa de ônibus, né? O maior da história em números absolutos. Mas, Érico, se você for perceber como é a tarifa de Fortaleza, vamos ver o mundo, né? Os valores, eles têm que ser comparativos. Eu não posso dizer que seu cabelo está grande, porque para mim ele está pequeno, mas para uma pessoa que é careca vai dizer que está grande. Então tem que haver uma comparação. A tarifa de Fortaleza ainda é uma das mais baratas do Brasil. E a nossa tarifa estudantil é 1/3, não é mais a meia estudantil. É 1/3 da tarifa cheia. A tarifa cheia é R$ 4,50 e a tarifa estudantil é R$ 1,50. Tem uma pergunta de um ouvinte, prefeito, eu estou falando prefeito no ato falho, porque é o prefeito, mas na condição de candidato, né? Tiago Duca, ele é professor, se identifica como pró-reitor de um centro universitário aqui da cidade. Ele diz assim: bom dia, candidato, temos a necessidade de desenvolvermos uma cidade e uma rotina de vida mais sustentável. Já foi apresentado na Câmara um projeto que incentiva ações sustentáveis e condomínios, oferecendo em troca um abatimento do valor do IPTU. Aí ele cita algumas cidades que já implantaram, que oferecem entre 20% e 80% do valor do imposto. Qual a sua opinião sobre uma cidade mais sustentável e quais os benefícios que seriam possíveis, mais apropriados para fazer isso? Bom, muito obrigado, professor Tiago, pela sua pergunta. Você me dá a oportunidade de dizer que Fortaleza tem recebido os prêmios internacionais por ser uma cidade do design, por ser uma cidade inteligente, recebendo prêmios de mobilidade urbana. E o que a gente está fazendo hoje é desenvolvendo Fortaleza para ser essa cidade, porque Fortaleza se desenvolveu ao longo das 4 últimas décadas sem haver um planejamento estratégico. Tanto que, lá em 2012, foi criado um programa chamado Fortaleza 2040, que participa, entre outros, o Fausto Dilo, o Eudoro Santana. Onde é que está, aliás, hein? Está sendo usado? Está sendo usado. Está na mesa de cada secretário? Tá, ele é a bússola da gestão, inclusive agora com a revisão do plano diretor. O Fortaleza 2040, ele norteia todas as ações na área de desenvolvimento, na área inclusive do plano diretor, e o professor Tiago tem muita razão. A gente está construindo, dentro do norteamento do Fortaleza 2040, um programa para a cidade ser cada vez mais sustentável. Por exemplo, nós estamos aqui reformando e requalificando nossos parques urbanos e nossas lagoas. Lagoa de Messejana, vejo o Parque Raquel de Queiroz, o Parque Rio Branco, que ontem eu estive lá, o Parque do Passaré, o Parque do Mudubim, Lagoa do Mudubim, Lagoa do Urubu, isso tudo dentro de um programa de uma cidade sustentável ecologicamente e economicamente. Desde que foi instituída a taxa do lixo, que a sua gestão tem dito que foi uma obrigação prevista no marco legal do saneamento. Isso. Agora, o marco legal, ele diz que não cobrar a taxa do lixo configura renúncia de receita e que, para isso ocorrer, ele estabelece algumas condições, que é a estimativa do impacto orçamentário financeiro, que esteja adequada à LDO e que cumpra uma das duas condições, que não afetará as metas fiscais ou que haja medidas de compensação. A gente tem algumas capitais que não cobram, maior do que Fortaleza, no caso de São Paulo, ou menor, como São Luís, como Sergipe. Estão propondo cobrar agora. Mas a saúde, Goiânia também não cobra, mas a saúde financeira de Fortaleza não permite que ela não cobre, que ela atenda às metas fiscais, ou que adote medidas compensatórias, enfim, para não cobrar a taxa do lixo? Veja bem, Érico, você acha muito bem que qualquer gestor quer impor uma taxa. Essa taxa foi exatamente imposta pela lei do marco regulatório. O artigo 35, parágrafo 2º, diz claramente: se você não fizer, incorre em renúncia fiscal. 5 capitais não cobram. São Paulo tem orçamento próprio. As outras capitais estão em vias de cobrar. O que nós fizemos aqui foi manter a maior taxa de isenção do Brasil. 70% das residências não pagam a taxa do lixo. E se você não fizer isso, por exemplo, tem candidatos do União Brasil que Salvador, União Brasil cobra a taxa do lixo. Porto Velho, União Brasil cobra a taxa do lixo. Quem sancionou a lei do marco regulatório foi o Bolsonaro, que tem um candidato aqui. Ou seja, e prefeituras do PT, inclusive, estão cobrando a taxa do lixo agora no consórcio do Cariri. Inclusive, como relator teve o Leitão na Assembleia, estabeleceu a taxa do lixo lá.
Mas Fortaleza não tem condição econômica de não cobrar e de fazer essa renúncia de Não, receita? se tivesse, a gente não faria a taxa. Porque, veja, a taxa do lixo hoje, ela arrecada 170 bilhões ano. O custo de fazer a limpeza da cidade é 600 bilhões. Nós produzimos 118 mil toneladas por mês. Agora, por que com a taxa do lixo também não foram instituídos mecanismos mais modernos em relação a essa área, por exemplo, a coleta seletiva? Não, a coleta seletiva já existe. Olha, nós estamos colocando aqui ciclomonitores em bicicletas que estão patrulhando a cidade, fazendo o que a gente chama de DNA do lixo. Nós estamos colocando estações de coleta fixa, onde tem um ponto de lixo, a gente colocar uns tambores todos padronizados. Nós temos as caçambas que estão fazendo, os caminhões, que estão fazendo a coleta nos condomínios residenciais. Nós temos cerca de agentes ambientais que estão no porta a porta. Nós temos os triciclos, que são para os catadores. Nós temos os ecopontos, nós temos 105 pontos de recolhimento de lixo, que são os ecopontos. Tudo isso está evoluindo progressivamente e a gente vai chegar lá. Agora, o que muita gente pergunta, né? Porque até março do ano passado tinha um serviço de coleta de lixo e sem a cobrança da taxa. E pergunta por que agora Fortaleza não consegue mais arcar com isso, e não sei se o impacto que é visto na limpeza da cidade, se o senhor já está satisfeito e já faz jus a essa cobrança. Olha, o impacto ele será sentido progressivamente. A gente está a cada mês ampliando as nossas ações em todas essas vertentes. Nós somos, inclusive, nós estamos concorrendo a prêmios por inovação na área de tecnologia de limpeza pública. E veja, a última pesquisa Datafolha, Érico, falou que um dos serviços melhor avaliados de Fortaleza era a coleta domiciliar. A gente sabe que tem que avançar muito, mas a gente já tem feito um bocado. Saúde pública, vamos falar de saúde. O senhor é médico, né? O senhor toca uma rede municipal, talvez seja uma das maiores do Brasil, porque Fortaleza tem uma rede muito grande, né? De hospitais, postos de saúde. O senhor tem teve uma agenda enquanto pôde inaugurar os postos, tem hospital para ser entregue em breve, enfim. Eu queria falar de custeio, porque fazer o hospital é mais fácil do que manter um hospital. Pergunto ao senhor qual a capacidade que a cidade tem de manter essa rede hoje e o que é que o senhor, numa nova gestão, pode fazer ou pensa em fazer para rever o custeio dessa rede hospitalar, rede de atendimento primário de Fortaleza. Bom, muito boa a sua pergunta. Me dá uma oportunidade de esclarecer muito e informar a população. E me permita, por favor, agregar. Tem várias perguntas aqui de ouvintes diversos reclamando de atendimento, reclamando de falta de medicamento, né? Tem um serviço da prefeitura de entrega, se chama Tuk-Tuk. Isso. E um ouvinte, por exemplo, diz assim, candidato, o Marcos Oliveira, por que remédios de alto custo foram retirados dos postos de saúde e levados para lugares distantes, policlínicas, né? Ele menciona essa cobrança, dentre outras. Tá. Bom, primeiro deixa eu responder aqui ao Marcos. Eu quero estimular a você que está nos ouvindo e assistindo a utilizar um aplicativo chamado Mais Saúde Fortaleza. Nesse aplicativo você tem todas as condições de verificar o estoque de medicamento, desde resultado de exames. E lá, inclusive, você pode solicitar a entrega domiciliar pelo Tuk-Tuk, se estiver dentro das condições. Primeiro, a gente está priorizando pacientes que estão acamados, pacientes idosos, né? E pacientes que fazem uso de medicamento de uma forma continuada. O que nós fizemos é que nós temos 15 farmácias Polo e ampliamos para 26 farmácias Polo. Essas farmácias Polo são aquelas que entregam toda a nossa prateleira de medicamentos, que são 134. Existem alguns medicamentos que têm um controle maior, porque são remédios utilizados na psiquiatria, são remédios antibióticos, que eles só são entregues nessas farmácias Polo. Continua o mesmo sistema de entrega. Na saúde pública, Jocélio, a nossa gestão entregou ontem mais um posto de saúde. Nós estamos entregando 24 novos postos de saúde. O Roberto Cláudio, que foi um excelente gestor, Juraci, que foi um excelente gestor na área médica, o Roberto Cláudio entregou 22 postos de saúde em 8 anos. A nossa gestão está entregando 24 em 4 anos. Eu já entreguei 2 hospitais, o Gonzaguinha do Zé Walter, que é um hospital completamente novo, e o Frotinha de Messejana. E vou entregar agora outro hospital completamente novo,
que é o Gonzaguinha de Messejana. Tem muito ainda para avançar? Tem, mas o que nós vamos fazer agora? Uma vez, lembrando que ao assumir a prefeitura, eu assumi no pior momento da pandemia. Eu, pessoalmente, liderei a vacinação e fiz de Fortaleza a capital com maior cobertura vacinal. Isso fez com que a gente voltasse logo à atividade econômica e nos transformássemos na maior economia do Nordeste. Passado isso, organizamos a atenção primária. Construímos 24 postos, 3 novos hospitais. E agora é a vez de lutar para fazer a redução das filas de espera, de exames especializados, de cirurgias. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso em parceria com a rede privada, fazendo convênio, uma experiência exitosa em São Paulo, que a gente pode replicar com muito sucesso aqui, fazendo convênio com a rede privada para naquele horário ocioso, a gente utilizar a capacidade instalada de clínicas e hospitais para fazer exames e cirurgias eletivas, como a gente fez agora com a catarata. Já fizemos 16 mil cirurgias. Praticamente reduzimos a fila, porque a fila você acaba hoje, amanhã entra mais na fila por conta da doença, de pacientes que se consultam. E um segundo momento é tratar da urgência e emergência. Nós vamos duplicar a quantidade de UPAs de Fortaleza sob a nossa gestão. Hoje nós temos 6 e nós vamos fazer mais 6 UPAs 24 horas. Candidato, uma das mudanças mais marcantes na paisagem urbana de Fortaleza, sobretudo nas áreas mais ricas, tem sido a construção dos chamados superprédios nesse atual período, e muito por meio da outorga onerosa, né, que tem a regra urbanística, mas as construtoras podem pagar ao poder público municipal e tem permissão para ir além do que estaria definido anteriormente como limite. O senhor acha que é positivo para a cidade esse tipo de política, as empresas poderem pagar para ir além do que estava definido nos marcos urbanísticos, e o senhor fica bem em ficar de repente para a história como o prefeito dos superprédios? Não. Nós somos a cidade, ela discutiu muito com toda os estratos da sociedade o instrumento da outorga onerosa. A outorga onerosa é uma ferramenta que veio para modernizar o crescimento da cidade. E pelo contrário, Fortaleza hoje é uma cidade que tem recuperado os seus parques urbanos, as suas lagoas, tem feito o maior plantio, maior arborização. Nós já plantamos 261 mil árvores. E Fortaleza é uma quarta capital do país. Então nós estamos de acordo, discutindo abertamente, democraticamente, com todos os estratos da sociedade, e isso tem sido, inclusive, pauta agora da revisão do plano diretor. Tudo isso é feito bem aberto, democrático, economicamente sustentável e ecologicamente sustentável. Não, por favor. Eu vi também uma peça da campanha do senhor falando sobre as viseiras dos motociclistas, dizendo que o senhor vai acabar e perdoar as multas por viseira. Isso. O senhor pode fazer isso como prefeito? Tem a lei federal, né? Posso fazer, até porque já foi feito, né? A remissão de dívida, perdão da dívida, pode ser feito pela prefeitura. Eu já fiz isso em momentos anteriores. E sendo reeleito, que eu vou ser reeleito, nós vamos enviar uma mensagem para a Câmara para anistiar todas as multas e perdoar e abolir a multa. Porque eu posso, como prefeito, eu fiz isso. O que o levou a isso? Foi algum estudo técnico de engenharia de trânsito, de segurança do trânsito, ou foi uma resposta a um candidato que promete o mesmo? Foi a demanda da categoria, porque, a rigor, é até compreensível que a viseira seja obrigatória nas zonas rurais e nas rodovias. Mas no trânsito urbano, houve, eu diria aí, uma exorbitância. E aqui a gente precisa reconhecer a reclamação dos usuários da categoria em diálogo com a EBC. Aliás, eu queria dar um dado para você. De 2023 para 2024, houve redução de 70% desse tipo de multa. Mas mesmo assim, nós vamos perdoar as multas, porque não faz sentido aqui na capital. Realmente, é um exagero da interpretação da legislação que é nacional. O que a gente precisa, a prefeitura pode anistiar. Já fizemos isso em outras matérias e vamos fazer com a questão das viseiras. E o que a gente precisa fazer é regulamentar melhor no Código de Trânsito. E para isso a gente vai conversar com a bancada federal
para que eles apresentem propostas para adequar o uso das viseiras nas áreas urbanas, não sendo mais necessário você fazer multa. Nós vamos anistiar todas as multas dos últimos 5 anos e vamos mandar essa mensagem já no reinício dos trabalhos do ano que vem. Mas anistiar, tudo bem, é possível. Agora, deixar de cobrar também, estando no Código de Trânsito Brasileiro, lei federal, isso é possível pela Prefeitura? Você decidir não cobrar uma multa? Você pode cobrar e anistiar, que é a mesma coisa. Qual é, o nosso tempo está quase acabando, mas a minha pergunta é a seguinte: qual é a marca da sua gestão até agora? E, naturalmente, a marca diz muito do que o senhor representa como candidato também. Olha, a marca é de mudar a vida de pessoas, é de reduzir as desigualdades. Quando a gente estabelece um passe livre estudantil, quando a gente estabelece uma educação em tempo integral universalizada no Fundamental 2, do 6º ao 9º ano, quando a gente estabelece uma maior política pública para a juventude do Brasil, com a ampliação da Rede Cuca, com as escolas areninhas, com Bolsa Jovem, com Juventude no Parque, com Juventude Digital, tudo isso é redução de desigualdade, é mudar a vida das pessoas. E eu estou aqui com esse propósito. Eu me criei na Barra do Ceará, cresci lá e, como eles dizem lá, eu sou cria da Barra do Ceará, eu sou da periferia. 92% do nosso orçamento está para a periferia. E nós estamos mudando a realidade da periferia. Quem visita a Zona Oeste, pega lá a ponte da Barra do Ceará, reformada, iluminada, Avenida Beira Rio, Vila do Mar, vindo aqui para o Pirambu, Praia de Iracema. Aliás, Praia de Iracema tem aí um gosto especial que nós devolvemos para Fortaleza, a Ponte dos Ingleses, que era uma obra que foi até condenada pelo atual governador. Estava parada, eu peguei de volta, executamos a obra e entregamos para Fortaleza esse ícone da história, da memória, da cultura de Fortaleza, que é a Ponte dos Ingleses. Então, a marca nossa é mudar a vida das pessoas, é reduzir desigualdades. Segurança, eu tenho pouco tempo, mas eu vou fazer a pergunta ainda, tem uns minutinhos. Segurança é pauta de todos os candidatos à prefeitura, mas o senhor, como prefeito, sabe bem, hoje prefeito, que tem um limite para a capacidade do município de agir nessa área. Qual é a sua ideia de segurança numa nova gestão e o que é que o senhor faria diferente do que fez até agora? Tá. Bom, a prefeitura tem feito tudo que é de política de inclusão social, educação em tempo integral, política para jovens, mas isso não tem sido suficiente. Por isso é que nós ampliamos o efetivo da Guarda Municipal. Hoje, a Guarda Municipal de Fortaleza é a 2ª maior do Brasil. E agora nós estamos treinando, capacitando e armando a nossa guarda, já que o governo do PT aqui do Ceará não cuida da segurança, nós estamos fazendo isso, nós estamos cuidando da segurança da população, treinando, capacitando e armando a guarda. E além disso, nós construímos o Centro de Controle e Comando, São Josélio, são 7.000 câmeras distribuídas em toda a cidade, dos nossos parques urbanos, escolas públicas, lagoas, na periferia, para vídeo monitorar toda a cidade. Além disso, a gente está ampliando Parada Segura. Nós vamos ampliar para 500 paradas seguras, que é uma parada que tem lá o vídeo monitoramento, o local para você carregar o celular, um totem que mostra o horário dos ônibus de chegada e de saída, todas elas interligadas com a Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Secretarias Regionais, AMC, tudo para oferecer mais segurança à população de Fortaleza. Já que o governo do PT aqui no Ceará não faz isso, nós vamos fazer. Candidato, uma coisa que a gente viu se agravar muito nos últimos anos, um pouco mais de uma década, foi a questão das pessoas em situação de rua, que é uma questão que passa por habitação, mas também é uma questão social. Na sua gestão, o que é que foi feito em números de unidades habitacionais e o que é que o senhor projeta para o próximo mandato? Tá. 1 minuto. Pois não. Nós já entregamos mais de 2.000 unidades residenciais. Nós temos um programa que chamada Melhorias Habitacionais, que estamos fazendo. A população em situação de rua, ela quase que dobrou no período da pandemia para cá, de 2020 para cá. Nós temos um censo, temos acompanhado, temos ampliado as nossas políticas de assistência. Por exemplo, a gente tem um consultório de rua que atende toda essa população. Salvo engano, são 6 consultórios, são 6 equipes. É um programa federal, né? Não, junto com o município? É nosso. É consultório de rua. O programa federal é Melhor em Casa, né, que a gente trata pessoas que não estão hospitalizadas.
Ok. A gente tem 20 segundos, só quer completar a resposta? Não, dizendo que a nossa política nessa área tem avançado bastante. Tanto que, se você for comparar pessoas em situação de rua em Fortaleza por habitante com outras capitais, nós ainda somos a que tem melhor política pública para essa área. Ok, eu agradeço a presença do candidato José Sarto, do PDT, candidato e é o atual prefeito, candidato, portanto, à reeleição, meu colega editor de política do Povo, Érico Firmo, em mais uma sabatina da série de entrevistas aqui do Povo no Rádio. São 10h05, intervalo.